Walter Costa. Seja bem-vindo. Estou sim de volta, obrigado. Uma saudação também aos meus colegas do painel, o Dr. Lucombo e o Dr. Salus, e a todos os ouvintes da Rádio Despertar. Então desejamos também um voto de boa tarde. Muito bem, além do jurista Lino Lourenço, está também connosco a representar a UNITA o Dr. João Lucombo. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito boa tarde, Claudimere, a todos quanto nos acompanham a essa altura e extensivo aos meus companheiros do painel. Muito bem, continuamos então à espera que chegue também aqui ao nosso estúdio o doutor sociólogo, neste caso, e jurista Samora Neves, para connosco analisar os assuntos que marcaram a semana. Está a trabalhar para si neste momento na sonorização João Caçul, na técnica Hugo Elias, a coordenação geral Horácio dos Reis. Eu sou a Claudimir da Costa e é com muito prazer que aqui estou a falar para o nosso vasto auditório. Podem acompanhar-nos também no Facebook, através da nossa página oficial Rádio Despertar Angola. Vamos olhar já para os nossos temas. Parlamento aprova a proposta do Governo e projeto de lei da UNITA para a institucionalização das autarquias. Taxa de desemprego no país dispara para 9,1% no primeiro trimestre deste ano, revela o INE. O Instituto, neste caso Nacional de Estatística. Presidente da República autoriza a compra para adjudicação direta de 600 autocarros ao preço unitário de $500 mil. Doença estranha mata dezenas de pessoas em Viana. Autoridades mantêm-se indiferentes à denúncia dos populares. Vamos começar então pelo primeiro tema. Parlamento aprova a proposta do Governo e projeto de lei da UNITA para a institucionalização das autarquias sem nenhum voto contra. Os deputados aprovaram ainda durante a 5ª reunião plenária ordinária da 2ª sessão legislativa da 5ª legislatura da Assembleia Nacional outros 2 diplomas que fazem parte do pacote autárquico, nomeadamente o Estatuto Remuneratório dos titulares dos órgãos e serviços das autarquias locais e a Lei Orgânica da Guarda Municipal. O pacote legislativo autárquico conta, neste caso, com 13 diplomas que vão regular o exercício do poder autárquico no país, dos quais 10 já aprovados pela Assembleia Nacional e publicados em Diário da República. A UNITA afirma que a proposta do Executivo mantém-se basicamente ao gradualismo territorial, que fere ostensivamente o princípio da igualdade. Já o MPLA refere que a proposta de lei da institucionalização das autarquias apresentada pelo Executivo abarca melhores pressupostos em comparação com a da UNITA, porque promove uma lei que estabelece medidas de transição. Diante destas diferenças, Dr. Salus, vamos começar por si. Será possível unir as duas propostas tal como sugeriu ou sugere a FNLA? Bom, inicialmente é importante dizer que houve unanimidade, por assim dizer, ou seja, quer a proposta da UNITA, quer a proposta do titular do Poder Executivo foram aprovadas sem votos contra e também sem abstenções nenhumas, o que pressupõe que houve uma abertura para, ao nível da especialidade, se discutirem com maior objetividade, com maior sistematização as questões à volta das eleições autárquicas, ou seja, à volta daquilo que vão ser, de forma clara, a efetivação das autarquias em Angola. Portanto, houve essa abertura. Agora, penso eu que ao nível da especialidade haverão discussões fervorosas, porque há impasses entre as duas organizações políticas, há visões totalmente diferentes sobre a efetivação, a implementação das autarquias em Angola, o que levará com certeza a debates muito tensos, muito acirrados, e acredito eu que alguma coisa poderá vir ser de bom senso, alguma coisa
certeza poderá resultar de bom senso quer da UNITA e do MPLA, mas não acredito que naquelas questões que dizem respeito a elementos muito estruturantes que o Executivo defende, não presumo que venha a haver abertura, principalmente em relação à efetivação das eleições autárquicas de forma absoluta, total, universal, geral, em todos os municípios de Angola, sem que se recorra ao princípio do gradualismo, quer em termos geográfico, quer em termos, claro, funcional. Eu não acredito que, ainda mais pelo facto de termos a nova divisão política administrativa aí também a bailar sobre o discurso político, eu não acredito que venha a ser possível que reine o bom senso no que diz respeito à efetivação das eleições autárquicas e muito mais ainda no que diz respeito à efetivação dela de forma imediata, ou seja, em curto espaço já termos, claro, as eleições autárquicas, porque ainda há uma vontade expressa do titular executivo, do poder executivo, que é, claro, a implementação da nova divisão política administrativa do país, que a todo custo e, claro, com toda a objetividade, é uma proposta que vem, de uma ou de outra forma, criar uma espécie de bloqueio para a realização imediata das eleições autárquicas. Portanto, Dr. Celoso, quer com isto dizer que, por mais que sejam aprovadas propostas, ainda assim não se pode pensar em autarquias já do nosso país? Eu não acredito que sejamos tão otimistas em relação a isso. Não acredito que venhamos já a ter as autarquias num curto espaço de tempo. Porquê? Porque o titular do Poder Executivo tem sempre trazido, acrescentado elementos como forma de ludibriar o cenário político e, claro, a discussão política no que diz respeito à efetivação das autarquias. Não é à toa que propôs a divisão política. O Presidente da República? Porque está assim a proceder, a seu ver? Porque eu acho que não há vontade efetiva por parte do titular do Poder Executivo de concretizar as eleições autárquicas. Algum receio por detrás? Claro, há um receio porque nós temos uma cultura administrativa ou política de concentração do poder, de centralização do poder, de desconcentração do poder. E as autarquias conferem autonomia, conferem descentralização político-administrativa do Estado. Mas e isso pressupõe, permita-me só, e isso pressupõe que o poder não seja mais controlado numa única estrutura. E o medo, o receio que eu entendo que existe ao nível do titular do Poder Executivo é efetivamente essa possibilidade imediata de partilhar poderes com órgãos autônomos e perder a possibilidade de ter o controle do espaço público angolano. Por quê? Porque, diferentemente do modelo atual que nós temos de administrações municipais, governos provinciais, que é um modelo de desconcentração política, em que há um indivíduo, há uma pessoa, há um titular de um poder, que não sendo possível exercer esse poder na totalidade do Estado, ele confere direitos, confere competências a órgãos desconcentrados do Estado. Daí as administrações municipais, daí os governos provinciais. Mas, em última instância, quem detém o poder, quem manda efetivamente, é o Presidente da República, é o titular do Poder Executivo. Com a existência de autarquias, isso deixa de existir. Por quê? Porque o poder já não será mais piramidal, já não será vertical, haverá horizontalidade do poder, ou seja, haverá órgãos que não estarão sob subordinação do titular do Poder Executivo, que significa que haverá partilha de poder. Considerando as suas palavras, não seria mais fácil, ou caso houvesse este receio de que está agora a falar da parte do Presidente da República, não seria mais fácil evitar que estas propostas passassem, por exemplo, a especialidade, passassem para a fase da discussão na especialidade? Não, mas elas até podem entrar e serem adormecidas. Já tivemos o caso de uma lei mesmo de institucionalização das autarquias do titular do Poder Executivo, uma proposta de lei que entrou na
Assembleia que adormeceu, nunca chegou a ser aprovada, nunca chegou a ser discutida e, portanto, adormeceu. Esses projetos de lei, portanto, essas propostas vão agora à especialidade, é claro, vão precisar de agendamento, não sei quando é que serão agendadas e, portanto, vão precisar de tempo para serem discutidas. Agora, é óbvio que há aqui também questões ligadas à responsabilidade política, né? Como o Presidente da República, no caso, também o seu partido, têm sido acusados de, efetivamente, não terem vontade expressa, explícita, de implementar as eleições autárquicas. Então é preciso fazer aqui um chavão político. E o chavão político, efetivamente, dizer que não. Aqui a lei, quem vai, portanto, em última instância, definir que o projeto de lei seja de facto uma lei e que comece, claro, a ser efetivada, é a Assembleia. Portanto, daí é que também, claro, por via da pressão que a UNITA fez, foi a UNITA que este ano apresentou um projeto de lei, isso serviu como um instrumento de pressão para o titular do Poder Executivo, que volta e meia, em pouco tempo, também apresentou novamente um projeto de lei, uma proposta de lei, que, claro, juntas entraram na Assembleia Nacional, foram discutidas, claro, ao nível da generalidade, foram aprovadas com unanimidade. Agora é óbvio que vamos esperar que ao nível da especialidade sejam discutidas e, portanto, que o bom senso reine, mas eu não sou tão otimista em relação a isso, porque você consegue perceber que não há vontade efetiva de se implementar as eleições autárquicas em Angola. É só lembrar-se das palavras do João Martins, deputado do MPLA, o que é que ele disse, ou seja, aquilo que apresentaram como fatores que influenciaram o voto do MPLA para a proposta de lei do Executivo e para o projeto de lei da UNITA. O que é que eles dizem? Dizem que não. Nós votamos, e claro, de forma positiva, a estas propostas, a este projeto de lei, porque por causa de uma orientação do líder do seu partido, do MPLA. Ou por outra via, um segundo fator que apresentaram é o facto de que entenderem que a leitura que fizeram do desempenho nas eleições de 2022 não foi boa, não é positiva, então por isso é que aceitamos dar um voto favorável ao projeto de lei da UNITA e com certeza levá-los à especialidade para a discussão. Isso pressupõe que é um representante do povo a dizer isso. Significa que para si, para o seu grupo, não há vontade expressa de discutir a questão da implementação das eleições autárquicas. O que significa que não há vontade efetiva de concretizar, de se implementar as autarquias em Angola. Por quê? Porque isso também advém do facto de o espírito da democracia não ser ainda um facto ao nível da interiorização política daqueles que exercem o poder em Angola. Muito bem, Dr. Salluce, já voltaremos a si. Obrigada por estas palavras iniciais. Vamos também ouvir o Dr. João Lucombo, em representação do Partido UNITA, sobre o que pensa sobre este primeiro tema. Dr. Lucombo, a luz verde dada à proposta do Governo e projeto de lei da UNITA para a institucionalização das autarquias representa um passo significativo em direção à materialização das autarquias em Angola? Mais uma vez, obrigado pela palavra. Dizer que, de facto, é um passo positivo e significativo para esse processo autárquico. Porque no nosso entender, é que não tem o mesmo, não alinha neste caso da ideia do Dr. Salluce. Não, apesar de haver ainda algumas manobras que até fazem parte da proposta de lei apresentada pelo Executivo, não é, que visam retardar o processo, mas o facto de as duas bancadas que detêm a maioria parlamentar, ou melhor, o maior número de deputados, não é, terem votado a favor dessas duas propostas, na perspectiva de levá-las à discussão na especialidade e com isto procurar unir o útil do agradável para que dela saia uma lei que de facto seja a lei adequada nos marcos da Constituição para a implementação das autarquias locais, penso eu que é um passo nesse sentido e deve ser pontuado. Ora, aqui o que devemos compreender é o porquê desse comportamento. Eu penso que o poder percebeu que, ou melhor, começou a entender que Angola de 1975, de 92, de 2002, comparativamente a Angola de 2024, é diferente. É diferente porque Angola de 2024 tem consigo uma população com nível de consciência elevadíssimo e de exigências. E conta com uma
ou melhor, com uma franja desta população que é jovem, que nasceu nos anos 2000, que não vivenciou os horrores ou então as peripécias da guerra e que pensa diferente. Quer uma Angola a crescer, a desenvolver aos níveis dos outros países em África e no mundo. Ora, o governo está a perceber que a pressão que tem recebido, não só dos partidos na oposição sob liderança da UNITA, mas também da sociedade civil e dos próprios cidadãos, é crescente. E já não pode recuar. Já não pode recuar. Daí que começam a dar passos para a aprovação das autarquias. Ou melhor, da lei que institucionaliza a implementação das autarquias locais. Por outra, é preciso não passarmos de lado de que o MPLA também percebeu, fruto das exigências, de que o modelo político-administrativo, que é de desconcentração e centralização do poder de decisão, utilizado desde 75 para cá, não funcionou. Por quê? Por que não funcionou? Porque este modelo, infelizmente, primeiro, não permitiu o crescimento e desenvolvimento harmonioso do país, não é? Acimentou as assimetrias regionais e, sobretudo, agudizou a fome e a pobreza. E quanto a esse último aspecto, nós não precisamos ser sociólogos, não é? Basta ir às ruas da nossa capital, conseguimos ver famílias a lutarem por razões do controle de um contentor de lixo. Então, tudo isso tende a nos levar a refletir para que, doravante, consigamos, de facto, dar um passo para frente. O essencial aqui é apontar, dentre essas duas propostas, são algumas das diferenças que elas apresentam. Ora, no que toca, por exemplo, à questão dos princípios, se olharmos, eu até considero as diferenças, tanto do ponto de vista estrutural como do conteúdo. Há um conjunto de diferenças. Do ponto de vista quais são, da estrutura, nós vemos que a proposta apresentada pelo Executivo é resumida demais, não é? Não espelha bem aquilo que deve ser as competências, a estrutura organizativa das autarquias e as suas competências. Já a estrutura, ou melhor, o projeto de lei apresentado pela bancada, ou melhor, pelo grupo parlamentar da UNITA, ela é um pouco mais profundo nesse aspecto, não é? Apresenta não só o âmbito e outros aspectos, mas dá uma estrutura mais profunda, até define as competências, quer dizer, permite com que, se for aprovada, o autarca já sabe onde caminhar e como caminhar, porque tem um guião que é a lei. Também, do ponto de vista do conteúdo, nós podemos partir primeiro nos princípios, também a diferença. O Executivo, ou a proposta do Executivo, dentre vários princípios, propõe, por exemplo, os princípios de inventariação patrimonial e o princípio da conservação do bem público. Ora, já no caso da proposta da UNITA, procura buscar os princípios, primeiro, da constitucionalidade e legalidade, da desconcentração e descentralização político-administrativa, da boa administração. Não, vou terminar. Desculpa, não lhe quero cortar, mas Exato. Tendo em conta as insuficiências de uma e de outra, não acha que a proposta, a sugestão da FNLA acaba por ser, como é que eu posso dizer, falta-me agora o termo, mas não acha que devia ser validada a proposta da FNLA, unir as duas de modos a que sejam preenchidas estas insuficiências, sejam ultrapassadas? Exato, tal como já disse aqui, o objetivo da aprovação das duas propostas é levá-las à discussão à especialidade, tirar o útil do agradável de cada uma delas e formatarmos uma lei que de facto vai de conta as necessidades e o interesse dos cidadãos e de Angola. Com isto, está a dizer que concorda que se tenha dado um passo significativo com a aprovação na generalidade destas Eu já digo aqui e repito que foi para a materialização foi das bom e é um Angola. passo pontuável. O facto de tanto a bancada parlamentar do MPLA como da UNITA terem aprovado as duas propostas. Porque concorda que haja vontade da parte do Executivo? Deixa-me só terminar. Nós temos que aprender, enquanto angolanos que nasceram na mesma terra, estão condenados a viver no mesmo espaço territorial,
temos que aprender a começar a construir e a cimentar consensos. E eu penso que a atual legislatura tem esse desafio. Tem esse grande desafio e os angolanos e o mundo estão atentos para saber como é que essa legislatura vai poder lidar com essa questão tão importante que faz falta ao país. Então, tal como eu dizia, continuando naquilo que eu estava apresentando, algumas diferenças, também a proposta do Executivo enumera no seu artigo 4º um conjunto de tarefas essenciais. Ora, essas tarefas, na sua maior parte, já tinham sido estabelecidas em 2015 por então Presidente, não é, para que fossem executadas no âmbito da preparação e realização das futuras autárquicas. No fundo, Lucombo, foram apenas eu escalas. Eu entendo que queira dar Não, mas é importante ao nosso para vosso auditório as diferenças de uma e de outra, mas para aproveitarmos devidamente o nosso tempo, Sim, eu sim. gostaria que nos deixasse claros quanto à sua posição em relação à vontade ou não do Executivo relativamente à implementação das autarquias ou materialização. O Dr. Saluce disse há instantes que não passa de uma manobra. A seu ver, já disse que foi um passo significativo. Acha que da parte do Executivo há esta vontade quanto à materialização das autarquias em Angola? Bom, eu penso que ao nível do Executivo, ou melhor, do MPLA, ao longo desse tempo sempre demonstrou-nos que não tem tido a maior vontade de procurar trabalhar no processo que visa a implementação das autarquias locais. Mas, do outro lado, eles têm a obrigação, tendo em conta a exigência das necessidades da população e do país. Ora, eu não vejo alternativa para o MPLA nessa proposta, no sentido de não poder caminhar junto com todos, porque os angolanos todos esperam que haja abertura. Não podemos continuar a fechar o país a uma governação centralizada. Num território imensamente grande como é o nosso, há uma única pessoa que decide para tudo e todos. Eu penso que o tempo que se exige hoje é de partilha, de poder, não é? O tempo é de consensos, e eu estou em crer que dentro do MPLA haverão líderes e quadros corajosos que vão de facto entender que o momento é de abertura, o momento é de descentralização. Estou em crer, por isso é que mais uma vez eu dei o voto positivo pelo facto das duas propostas terem sido aprovadas, porque só com as duas propostas é que podemos unir em uma. E para unir precisamos dialogar. E o diálogo aqui que se espera é que seja um diálogo profundo e um diálogo que gera consensos. É isso que o país espera, é isso que os angolanos esperam. Daí que mais uma vez, apesar dessas diferenças que até um certo ponto podem ser vistas como manobras que visam, se calhar, retardar o processo, mas a discussão na especialidade é feita com muita profundidade, com muita cutilância, porque lá, tanto em ambas as partes, haverão deputados, assessores a todos os níveis, no sentido de que todas essas questões vão ser esbatidas. E eu estou em crer que o MPLA também tem essa necessidade de poder ver um país a crescer, porque tem uma experiência de governação concentrada de quase 50 anos, que hoje, se tivermos que fazer uma avaliação, se foi bom ou não, é claro que o MPLA sabe que é negativa. E eu penso que não vai continuar nessa marcha, apesar de que o MPLA nos habituou a sentir-se confortável, não é? Nas políticas que visam a manutenção do poder. Aliás, o MPLA é daquele partido de matriz político de orientação marxista-leninista. E quanto a isso, esses partidos não foram de facto formatados para a partilha do poder. Só que o MPLA dessa matriz é o MPLA que faz parte de um Estado democrático de direito e tem de agir como tal. Dr. Lucombo, já lhe vou devolver a palavra. Vamos saudar o Dr. Samora Neves, que chegou a tempo, antes tarde do que nunca, mas chegou a tempo, sim, porque estamos neste momento a olhar para o primeiro tema e portanto, chegou a tempo para a análise que se impõe destes assuntos. Vamos saudá-lo e aproveitar também para lhe dar a palavra. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Cláudio Pinheiro. Boa tarde aos meus colegas de painel, Dr. Lucombo, Dr. Gilson, Dr. Lino. Boa tarde a todo o auditório da Comercial Despertai. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Vou só lhe pedir que troque de microfone para lhe podermos apanhar aqui no nosso plano.
Espero que... Bem, não é desta. Pronto, são coisas que acontecem quando feitas em direto. Agora sim, já conseguimos ouvir. Pois, então saudava aqui os meus colegas de painel e a todos os Rádio 20, dizer que estamos aqui mais um dia para este exercício democrático de cidadania profissional e também científico, se assim se pode dizer. Bom, era mesmo só para uma saudação inicial, não é? Bem, como já está no uso da palavra, então pode dar sequência. Eu aproveito já para lhe perguntar, Dr. Samora, dificilmente assistimos a momentos em que o MPLA e a UNITA convergem quanto à aprovação de um dossiê. Qual é a análise que faz quanto à aprovação destes dois projetos? Olha, primeiro, se calhar esclarecer aos nossos Rádio 20 que essencialmente as questões ligadas às leis ordinárias ao nível da Assembleia Nacional, o MPLA nesta altura é um partido que detém uma maioria que passa a lei que assim melhor entender, poderíamos dizer. Dito de outro modo, se o MPLA não tiver vontade, não quer, então as leis não passam. Logo, traz-nos aqui a ideia de que o MPLA não usa a sua maioria parlamentar para, de algum jeito, não se respeitar as minorias. E sempre que está em causa o bem supremo do povo, me parece que o MPLA, independentemente de quem seja o proponente, o MPLA alinha para efetivamente fazer as devidas aprovações. E eu quero primeiro saudar esta atitude do grupo parlamentar do MPLA. Mostrou, no meu entendimento, um nível de maturidade política muito profunda, porque tinha tudo, se não quisesse, para justamente chumbar a proposta da UNITA. Mas ainda assim o MPLA entendeu que eventualmente nesta proposta existam preceitos que possam ser aproveitados e juntadas à proposta do Executivo, e que é preciso também, o Dr. Lucombo falava aqui em relação a esta proposta do Executivo, que do ponto de vista estrutural, por exemplo, trazia aquela questão do âmbito da aplicação. Quase todas as leis trazem âmbito de aplicação e esta não é exceção. A proposta do Executivo tem âmbito de aplicação e não podia ser diferente. Muitos princípios que foram elencados, quer numa como noutra proposta de lei, são princípios já constitucionais, elas sempre devem estar ali efetivamente elencados. Então, eu penso que esta aprovação do MPLA, devidamente justificado por um dos seus deputados, penso que terá sido Gil Martins, que justificou, e no meu entender bem, e aqui contrariando um pouco aquilo que o Dr. Gilson apresentou em relação à justificação, quando vinha, na verdade, eu ouvia a Comercial Despertai, e o Dr. Gilson... Sempre atento às palavras do Dr. Gilson de Salus. E não só, e também, aliás, comecei por falar do Dr. Lucombo. Exatamente. É preciso dizer que o Dr. Lino ainda não interviu. Vai já. E pronto, mas o Dr. Gilson trazia a ideia de que o deputado Gil Martins justificou o voto a favor por conta de maus resultados eleitorais. Isso não é verdade, é o inverso. O Gil Martins disse que o MPLA fez efetivamente uma análise e das 18 províncias do país, apenas em 8 províncias, portanto, teve municípios ganhos pela oposição, e dos 164 municípios, mais de 150 o MPLA venceu. E o MPLA, com esta análise entende que não há necessidade de temer eleições autárquicas, porque esse diagnóstico feito pelo próprio partido, segundo as palavras de Gil Martins, dá-lhes ideia de que poderiam aprovar efetivamente esta lei, e porque o próprio presidente João Lourenço, nas vésperas presidente do partido MPLA, orientou o grupo parlamentar que aprovasse a lei, dada a necessidade que tem o presidente que se acelerem a aprovação das leis. Ou seja,
traz-me a ideia de que o MPLA está preocupado efetivamente com a institucionalização das eleições autárquicas ou das autarquias locais, portanto. Aliás, é só notarmos que dentre os 13 das 13 leis, portanto, que compõem o pacote legislativo autárquico, quase todas elas tiveram proposta do Executivo, incluindo esta de institucionalização, o que nos leva a acreditar que há vontade. O Executivo tem efetivamente vontade de realizar eleições autárquicas. Aliás, eu não vejo quem não tem vontade para que vai aprovar leis. 13 leis, propõe elas e ainda se faz-lhe passar. Então é porque há efetivamente vontade. Independentemente, e Claudemir, eu penso que eu vou ter um pouco mais de tempo. Vejo para concluir, muita intenção porque... de já limitar-me, mas eu vi que o Dr. Locombo teve muito tempo e eu gostaria de ter também. Pois, mas eu penso que esses são sinais claros que a nossa democracia está madura, são sinais claros de que a maioria parlamentar não é usada a belo prazer, que o MPLA usa, afinal, a maioria parlamentar quando necessário, ali onde pode haver consensos. Me parece que o MPLA aceita os consensos, e dali está aprovada o projeto de lei proposto pelo grupo parlamentar da UNITA. Agora, aqui eu estou com alguns receios. Eu começo a ficar com a impressão, e espero que eu esteja enganado inteiramente, sob pena depois de concluirmos que do outro lado, por exemplo, da UNITA ou de outros partidos que vêm a conduzir-se nesse sentido, não existir de facto essa capacidade democrática e a vontade de facto de institucionalização das autarquias locais, é que estas mesmas leis depois, para a aprovação final global, tenham votos contra, por exemplo, de determinados partidos na oposição. Ali vai me parecer um contrassenso, vai me parecer que não sei para que, por exemplo, que iria a UNITA propor uma lei que efetivamente depois vai votar contra. Porque o que ocorre é que nesta altura, depois da aprovação na generalidade, vai para a especialidade. Exatamente. Na especialidade, atenção, não vai permanecer só vontade ou do que está escrito em relação ao que a UNITA propôs. E essa capacidade de cedência, de diálogo e concertação é que a UNITA e outros partidos na oposição devem, de facto, levar para a especialidade. Que nem tudo que foi proposto pela UNITA vai passar. Agora, eu quero acreditar que uma boa parte vai passar. Agora, a capacidade, não é a maturidade. Era interessante ouvir o Dr. Samora dizer que nem tudo que o MPLA propôs, por via, claro, da proposta do Executivo, passaria. Não, ou passaria. Era interessante ouvir isso. Mas eu acredito que sim. No sentido do bom senso. Até ali a UNITA tem razão. O que nós propomos não é o melhor. O melhor é o que está na proposta da UNITA. Aliás, o bom senso não existe ao nível do MPLA. Não acredita que não, mas Claudemir, desculpa-me, você que ia questionar já o Dr. Samora. Pode concluir, Dr. Samora. Não lhe queremos. O Dr. Salúcio está justamente a responder o que ele questiona, porque o MPLA aprovou agora na generalidade porque entendeu que na proposta, não é, do projeto de lei da UNITA seguramente tem elementos que vão ser muito importantes para fazermos a lei de institucionalização das autarquias locais. Quero dizer que o MPLA entende que há ali preceitos da lei do Executivo, da proposta do Executivo, que, olhando para que vem traz a UNITA, ou convergem, ou então pode-se tirar uma em cada proposta para fazermos um único entendimento. Eu penso que nisto demonstra que efetivamente o MPLA, sim senhora, sabe fazer esse equilíbrio na hora de analisar. Mas a minha suspeição é justamente só nesse sentido de que a oposição depois, se calhar
calhar por a conta... oposição ou o MPLA? Não, eu acho que é a Temos oposição. de- Me parece que, particularmente a UNITA, e eu tenho muitas suspeitas que isso chegue a acontecer, e eu gostaria que estivesse mesmo enganado. Doutor Lucombo, mas já vou terminar, meu doutor. Dê-me só Doutor Samora, conclua, 30 por segundos favor, para porque, terminar, eu porque termino também mesmo não, já. não posso dar a palavra ao doutor Sim, Lucombo, é porque tem que ir para o doutor Lino por uma questão também. Exatamente, por uma Alguém questão falou de- aqui de violar por uma questão o princípio da igualdade. Exatamente. Quando falava-se desta lei, que na verdade não se viola a igualdade nenhuma, quando se olha para o funcionalismo geográfico ou funcional, eu digo o gradualismo. Mas aqui dizer que assim eu vou ter É que uma usar umas finta. 30 segundos Não, é depois. pontual. É uma finta que a UNITA infelizmente não soube lidar com ela. A UNITA foi bem fintada na revisão pontual da Constituição, quando se revogou o número 1 do artigo 242 em relação à institucionalização efetiva das autarquias locais. Por quê? Porque estava bem explícito no número 1 a questão gradual da institucionalização das eleições autárquicas. Mas esse número 1 deixou de existir, o que implicitamente não se anulou efetivamente a possibilidade de haver oportunidade, a expressão oportunidade que aparece no número 2 do mesmo artigo, está explícita, de forma implícita, melhor, dizer que as eleições autárquicas dependerão da boa vontade de quem vai efetivá-las, no sentido de torná-la universal ou global no território nacional ou não. Aqui está o gradualismo. Eu acho que, bom, doutor, É uma finta. agora, se a Doutor UNITA Samora, foi para fintada, concluir, ou não uma foi finta fintada, interessante. esse problema deixará de ser meu. Doutor Samora, para mas concluir, doutor Lucombo, só lhe doutor vou Lucombo, poder dar a palavra não, depois de nem precisa ouvirmos o contrariar, doutor... doutor Gilson disse que a UNITA foi Depois de ouvirmos o fintada. Dr. Lino. Só lhe vou dar a e eu palavra, penso que- infelizmente, só lhe posso dar a palavra, porque se falar depois o Dr. Samora vai ter de responder e assim já não vamos poder ouvir o Dr. Lino. E o princípio da Já lhe vou igualdade. dar, já lhe vou Eu gosto do Dr. Lino. Dr. Lino é muito equilibrado. Muito equilibrado. Vamos, participação. Dr. Lino. Não, mas Sim, sim, Lucombo, já lhe vou deixa dar, já lhe só, vou dar, Dr. Dr. Lucombo. Locombo, já lhe vou Dr. dar. Lucombo. Sim, sim, já lhe vou dar a palavra, mas por favor. Dr. Lucombo tem responsabilidades acrescidas. Peço que compreenda que nós temos de ter atenção. Atenção, temos de ter um debate equilibrado e precisamos de ouvir mesmo o Dr. Lino sobre o que pensa sobre. Depois do Dr. Lino já lhe vamos dar a palavra para em um minuto avançar. avançar. Vou só lhe pedir que mantenha a calma, já lhe vamos dar a palavra novamente. Dr. Lino, por favor, queremos Sim, ouvi-lo. pois. Depois, Dr. Lino, depois da aprovação, aliás, na generalidade destas duas propostas, vão agora as mesmas passar para as comissões de especialidade. Quais são os vários cenários a considerar? Bom, é muito interessante e deixo aqui avançar, porque antes de chegar à questão, eu quero saudar esta grande iniciativa, essa abertura que houve, porque a implementação das autarquias locais é antes um imperativo constitucional e também incondicional, o que significa dizer quando já conseguimos preencher todo o pacote legislativo autárquico, já há aqui um bom passo marcado que dá mesmo a entender que na verdade há esta pretensão de efetivarmos as autarquias locais. Pese embora que estamos aqui a dizer que há entraves, enfim, mas eu consigo perceber porque também não podemos de forma muito, digamos, prematura, termos que tentar insistir sem antes olharmos as condições que temos e aliás estão a ser criadas porque ainda que de forma gradual, mas é importante que se efetivem as eleições autárquicas e isso já vimos, eram 13 diplomas, né, que estavam a compor este pacote e pronto, todos foram aprovados. Agora, o que eu lamento é simplesmente o facto de o grupo parlamentar do MPLA ter justificado o seu voto ao projeto da UNITA, usando a influência do Presidente da República, o que não é bom, porque está-se a tratar de parlamentares que têm, digamos assim, aquela liberdade, ou que têm, mais do que querer atender à vontade do Presidente da República, é sim dos cidadãos aos quais eles representam no Parlamento. O que significa dizer que o direito do voto foi influenciado, que, a meu ver, dá-me a perceber que a bancada parlamentar esteve desinteressada em considerar aquilo que foi a proposta da UNITA. Mas vale dizer que, pese embora houve essas situações todas,
é sempre de considerar, porque agora o objetivo é unificar este diploma, porque até já foi avançado inicialmente pela Presidente da Assembleia Nacional, que haveria esta necessidade de fundir os 2 diplomas, transformá-los apenas em um. Isso é o que se espera. Logo, na especialidade, tal como se disse aqui, vamos aproveitar os elementos essenciais, obviamente, têm de ser aqueles que não vão colocar entraves o próprio funcionamento, não é, das autarquias locais. E, aliás, consegue-se vislumbrar de forma antecipatória que os 2 diplomas são ricos, apresentam, digamos assim, conteúdos muito bem alinhados e, aliás, até também modernos, que têm a ver com a efetivação das autarquias locais, tendo em conta a dinâmica atual do nosso país, porque nós, se formos a ver, por exemplo, a proposta apresentada pelo grupo parlamentar do MPLA, traz consigo esta ideia Sim, a proposta do Executivo, obrigado, pois estava a falar nisso, quando já começa a confundir essas ideias através da aprovação do referido diploma. Pois, então, esta ideia do Executivo traz no essencial aquilo que é a aproximação dos serviços públicos às populações e, de igual modo, também a outra parte apresenta esta tendência, o que significa dizer estamos alinhados naquilo que é o conceito de pessoas coletivas, autarquias locais para além do Estado. Pois, agora, o que vamos aqui talvez estarmos a refletir é se, na verdade, depois de passar esta primeira fase, haverá esta continuidade ou não naquilo que é a especialidade. Porque é necessário existir um grande, mas um mínimo debate que poderá sentar em torno de conversações, porque nós temos um problema de convivência democrática, o que às vezes não permite reconhecer as diferenças, e isto põe em causa aquilo que é o mais importante para nós, que é o interesse da nação, porque aqui não está em causa o interesse quer do MPLA como da UNITA, mas sim o interesse dos angolanos. Logo, é necessário olharmos com esta grande preocupação, porque também o tempo atual impõe e exige esta necessidade de adotarmos uma outra forma de resolvermos os problemas básicos que Angola tem enfrentado desde 75, digamos assim, até agora. Quando eu falo 75, eu falo propriamente do período que começou a conceber-se o Estado angolano como um Estado independente. Logo, esta postura vai facilitar muito, pese embora que é preciso também passarmos a ideia a quem esteja do outro lado que as autarquias locais não serão o fim de tudo, ou seja, não é a solução para todos os problemas que os angolanos vivem. Antes, o maior problema estará talvez em concebermos o próprio posicionamento de quem estará ao serviço dessas autarquias locais, né? Porque é preciso, uma coisa é efetivar as autarquias locais e depois tentar minimizar aquilo que são os problemas que atualmente enfrentamos, o que na prática pode talvez não ocorrer. Aliás, esperamos que isso não seja, porque há realidades que já indicaram esses fatores, que mesmo com a implementação parece que a situação havia piorado. Mas em Angola há essa necessidade, porque precisamos desafogar o governo central. É necessário também que exista no Estado angolano ideias que sejam, digamos assim, diferentes e independentes daquilo que é o posicionamento do governo central. Daí a materialização do princípio da autonomia local, consagrado na própria Constituição, e aliás também o próprio artigo 8º da Constituição da República prevê esta grande possibilidade, tendo em conta aquilo que é o conceito da administração pública, porque somos um Estado unitário e também descentralizado. O que na prática que vamos aqui fazer é apenas descentralizar do ponto de vista prático aquilo que são os serviços do Executivo. Muito bem, obrigada, Dr. Lino. Eu acho que fui o primeiro. Agora, tenho de dar 1 minuto ao Dr. Lucombo por ter sido o primeiro e depois. Ok. Na verdade. Não, muito grato, muito Bem, grato. vamos fazer E assim, desde já vamos também ouvir- agradecer a compreensão aí do Dr. Gilson. Vamos ouvir rapidamente Mas o Dr. pronto, Lucombo, depois e, passaremos a palavra ao Dr. mais uma Gilson. vez, apelar de que neste debate nós temos o direito à resposta para tornar o debate mais execuível. E pronto, estamos a defender interesses. Mas temos também de observar o princípio da Exatamente, igualdade. mas o direito à resposta não pode morrer, senão Exato, por não isso é vamos que lhe ter. estou a dar agora Exato, 1 minuto. ok. Respondendo, eu queria esclarecer aqui ao meu amigo ilustre representante do MPLA que está aqui. Não. Desculpa, Cláudio. Tá bom, está na condição de técnico. Não, eu precisa de facto
pontualizar bem os nossos radio-ouvintes. Eu Exatamente. não estou aqui a representar Ok. o MTLA. Exatamente. Eu estou aqui convidado como Jurista e sociólogo. sociólogo. Tá bem. E por isso que naquele momento eu disse que o Dr. Lucombo tem mais responsabilidades aqui no debate em relação a nós. Então, Exatamente. Pois então. E por isso mesmo, o direito à resposta aqui é um dado. Pronto, Ora, Dr. Lucombo, disponha. dizer que, pronto, os partidos políticos, quando são eleitos, eles são eleitos, sobretudo os deputados, quando são eleitos para defender interesses dos cidadãos. Ora, momentos em que a UNITA, enquanto partido que representa interesses macros dos cidadãos, vota contra determinadas leis, é porque essas leis visam única e exclusivamente a manutenção do poder de quem está a governar. Ora, a nossa missão enquanto partido é defender Angola e os angolanos e os seus interesses. Quando uma lei não vai de encontro a esse posicionamento, nós, um partido sério que somos, não podemos fazer um voto a favor por fazer. Não, nós somos um partido responsável. Por outra, também disse aqui de que nós fomos manobrados, pronto, foi o Dr. Gilson. Isso foi, pois, foram palavras do Dr. Gilson. Foi Salus. fintada no que toca à revisão constitucional, sobretudo na revogação do número 1 do artigo... Não concorda, Dr. Lucombo? Não, vou chegar até aí. Sim, sim. 242. Eu penso que não, porque o grande objetivo nesta revisão, para nós, era a retirada do guardalismo. E o número 2 é muito claro. A institucionalização efetiva das autarquias locais é definida por lei, que estabelece a oportunidade da sua criação e o alargamento das suas competências. Por lei. Por lei. É bom que aqui o entendimento seja um pouco mais profundo. É por lei. Não vai se tratar de uma orientação que o presidente vai dar, não. É por lei. Aliás, se o ilustre doutor consultou de facto a nossa proposta, também no âmbito da transferência de competências, nós defendemos que seja por lei. Porque sabemos, humanamente falando, quando uma responsabilidade é dada a um homem, os homens têm tiques, têm toques, têm truques. Então, uma questão tão séria como esta, institucional, não é sobretudo que visa de facto realizar vontades e anseios dos cidadãos, não pode estar sob tutela do homem, é da instituição, é por lei. Então, aqui eu penso que nós não fomos fintados, é uma questão de leitura profunda que o doutor devia fazer, de facto, meu amigo Gilson, porque o gradualismo, se olharmos ao nível da África, alguns dos países que implementaram na perspectiva gradual, como é o caso ou o exemplo concreto de Moçambique, de facto fracassou. Então, por isso é que nós vimos que, da mesma forma que nós alcançamos, no alcance da independência, nós fizemos em todo o território, não excluímos municípios, não é? Quando implementamos a democracia também, implementou-se em todos os municípios. Então, por que vamos implementar as autarquias só em alguns municípios? O país é de Cabinda, Cunene e do Luau Albito. Então, nós temos que implementar em todos os municípios. Obviamente, estamos conscientes que alguns destes haverá necessidade de se criar as condições e é a obrigação de quem governa começar a criar as devidas condições para que a efetivação das autarquias seja uma realidade. Por quê? Porque... Já terminou o seu 1 minuto, Dr. Lucombo. Já terminou o seu 1 minuto. Exato, mas para terminar, Já terminou o seu 1 minuto. dizer que Sim. para nós estamos comprometidos com o interesse da Angola e dos angolanos, e é por este motivo e postura que vamos tomando as nossas decisões. Nós somos um partido que quer governar o país, então não pode ter atitudes ou tomar decisões que vão contra os interesses dos angolanos. Nós metemos o angolano em primeiro lugar. Em segundo lugar, o angolano está acima dos interesses de qualquer situação que se pode resolver em Angola. É o angolano que está em primeiro. Por isso é que, doutor, compreenda-nos enquanto partido sério. Nós não votaremos uma lei que não acautele, que não salvaguarda os interesses macros dos angolanos. Muito bem. Dr. Salus, não lhe queremos fintar, portanto tem agora o seu 1 minuto. Eu não permitiria, né? Como um bom telespectador de Messi, é claro.
estaria mais a fintar do que ser fintado. Tem agora o seu 1 minuto. Sim, por bom, favor. eu acho que deve haver coerência e como um militante em potência, penso que o Dr. Samora deveria compreender que não é mentira, na medida em que deveria ter lido, ouvido, assistido o deputado João Martins a dizer aquilo que eu disse. Eles concederam um parecer favorável, ou seja, votaram favorável para o projeto de lei da UNITA nas suas próprias palavras. Orientação do líder para ver se é que se acelere a questão do processo autárquico. 2. Por conta do péssimo desempenho que o MPLA teve nas eleições de 2022, que dos 164 municípios ganhou apenas em 143. Foram palavras do deputado João Martins. Pode recorrer aos arquivos da TPA, do Canal 2, no dia em que isso foi a votação. Não é mentira. Por outra, o Dr. Samora diz que se o MPLA não tiver vontade, a lei não passa. É claro que hoje o MPLA não vai passar só aquilo que for da sua vontade ou não. Porque por conta da pressão política, por conta que o MPLA compreende que o seu autoritarismo de governação do Estado já não é totalizante. Porque há uma pressão, quer dos partidos na oposição, na Assembleia Nacional, quer também efetivamente de uma sociedade civil que, embora ainda ambígua, mas que tem sua presença efetiva e, claro, consegue exercer esse poder antiestatal fora da esfera do Estado, no sentido de pressionar as instituições que exercem o poder. Por outra, o Dr. Samora diz que o MPLA está preocupado com a institucionalização das autarquias. Não é verdade. A lei constitucional de 75 já fazia menção do poder local e o MPLA governa esse país desde 1975. Há expressamente 49 anos. Só hoje é que o MPLA tem vontade de realizar as eleições autárquicas. Quantas coisas já passaram como prioridade na Assembleia Nacional e que, claro, submeteram a efetivação das autarquias em Angola. O Dr. Salus, 13 diplomas, para quem não tem vontade. O meu amigo Lucombo e o Dr. Lino não devem ficar muito felizes Dr. pelo Salus, facto 13 de... diplomas, para quem não tem vontade. Bom, não, foram aprovados apenas 2. Foram aprovados 10 dos 13. Exatamente. E Mas dos mais importantes, ou por questões de pirâmide, a lei sobre institucionalização das autarquias é por ordem de pirâmide mais importante. Por quê? Porque ela definiria de forma imediata quando, que dia, que ano as eleições deviam ser efetivadas. Por que elas foram relegadas para a última condição? Por conta, efetivamente, de não haver uma vontade explícita de, num curto espaço de tempo, se implementar as eleições autárquicas. Isso não é verdade. Por outra, o grande debate sobre as autarquias em Angola não advém do MPLA. É um debate que é externo à organização do MPLA. Essa pressão da discussão, da implementação, efetivação das autarquias é feita por partidos na oposição e, claro, por uma sociedade civil existente em Angola. São estes que têm estado a pressionar quem governa para que as eleições autárquicas sejam uma realidade em Angola. O que o Dr. Samora não nos quer dizer é que não há vontade de partilhar poder. Por quê? Porque as eleições autárquicas vão retirar controle da esfera pública por parte do Presidente da República, do tutelar do Poder Executivo, João Lourenço, do MPLA, que governa esse país há 49 anos. Vai partilhar poder, e partilhar poder é o caminho mais viável para quem governa de forma autoritária, para quem governa fora dos trâmites, princípios orientadores que refletem as aspirações dos cidadãos. Cair ou deixar de governar. E é claro que existir autarquias de forma totalizante, de forma universal, tendo em conta os princípios orientadores da Constituição da República, por via do princípio da universalização, por via do princípio de que todos os municípios devem ter autarquias. E aqui lembrar que quando o artigo número 2, quando o número 2 do artigo 242 fala da oportunidade de criação e efetivação, está a dizer que as eleições vão depender de um contexto favorável a quem vai
pedir sua efetivação, para que ela se estenda ou não em todos os municípios de Angola. Isso é importante que as pessoas percebam. O que punha em causa o gradualismo da efetivação das eleições autárquicas não é a expressão gradualismo que existia na Constituição, no número 1 do artigo 242, não é. O facto de a expressão não estar mais estampada na lei Doutor não Salucci, significa que elas não vão acontecer de forma já terminou o seu gradual. minuto. Agora sou forçada a dar um minuto ao Dr. Samora, também ao Dr. Lino. E atenção que estamos a perder muito tempo neste tema. Vamos ter de ser muito telegráficos quanto aos demais temas, porque estamos a perder muito tempo. Dr. Samora, tem agora um minuto para se retratar, um minuto apenas. Dr. Samora, Muito não, obrigado. Não, mas segundo olha, o Dr. Saluce, não nos quer dizer que não há vontade da parte do MPLA quanto à partilha de poder. não, olha, eu espero que consiga pelo menos 3 minutos, já que os outros consumiram Dr. 5. Samora, um minuto. Bom, mas minuto, Claudemir, eu minuto. penso que primeiro o Dr. Lucombo e ali está mal. Às vezes a UNITA não aceita quando alguma coisa toca. Isso é mau, Dr. Lucombo. Só porque o Dr. Gilson falou que a UNITA foi fintada, o Dr. Lucombo logo não aceitou. Não estou a gostar. Na verdade, é normal. E às vezes a UNITA tem que começar também a nos dar sinais de aceitar um pouco de visões contrárias. Porque eu às vezes fico com a ideia que há uma falsa ideia vendida pela UNITA de ser um partido com profunda democracia. Mas isso tem que se verificar justamente a partir desses debates. Dr. Gilson, estou solidário contigo nesse sentido. Pela primeira vez está a concordar. Não é a primeira vez, já muito concordamos bem, muitas muito bem, vezes. muito bem. Agora, mas precisa se acentuar que, Dr. Gilson, às vezes temos que ter um pouco de verdade, e às vezes as nossas análises... Pronto, afinal só concorda a 50%. Sim, pois quando eu digo Muito verdade, porque o Dr. Gilson, não sei onde é que vai conseguir convencer um cidadão, qualquer que seja, quando quer transmitir a ideia de que o MPLA não tem vontade, quando o MPLA tem uma maioria que das 10 leis já aprovadas, todas elas o MPLA poderia chumbar. E aprovou todas, e todas foram propostas pelo Executivo, sustentado pelo MPLA. Isso aqui é demonstração de vontade. Isso não precisa se estudar, não se precisa fazer nada demais para perceber. Essas últimas 3 leis, atenção, que a UNITA só apresentou proposta de uma única. E nós estamos a falar de 3. Atenção, né? De uma única, nesta concreta. A UNITA apresentou da institucionalização, quando o Executivo apresentou da institucionalização, da Guarda Municipal e do Estatuto Remuneratório. Atenção, não, eu estou a falar dessas últimas 3. Em 2014, sobre Doutor Lucombo, que instituição das o teu que autarquias está locais foi desligado, apresentado pela espero UNITA. que não esteja enganado. Mas dizer apresentado pela que UNITA. destas últimas 3 foram propostas pelo Executivo, a UNITA propôs uma e ainda assim o MPLA admitiu. E Dr. Gilson terá que depois voltar às páginas, portanto, de qualquer órgão de comunicação, que vai perceber que as palavras do João Martins são efetivamente claras. A análise deles é que, do MPLA no caso, é que efetivamente mais das 18, apenas 8 províncias é que teve municípios em que a oposição venceu. E o MPLA entende, das 18, só 8 é que teve. Então, vai avançar para as autarquias. Muito bem. Então, Doutor Samora. terminando mesmo já, está claro que há vontade política, principalmente do presidente João Lourenço, do qual eu felicito, e há vontade política do próprio MPLA enquanto partido que detém o poder, e também vamos ter que ser realistas, há vontade política também por parte da oposição, e só volto a chamar essa razão, e Dr. Lucombo, se calhar leve-nos também esta mensagem. Espero que no final a UNITA não vote contra a lei de institucionalização das autarquias locais. Muito bem. Dr. Lino, por favor, conto com o seu poder de síntese para em um minuto para avançar o a meu sua poder ideia. de síntese, o doutor Samuel. Bom, eu vou ser um pouquinho telegráfico. Eu só queria
conforme o meu companheiro aqui, Jorge Salucci, estava a dizer, normalmente a aprovação, o modo como foi configurado, né, o pacote legislativo autárquico, ou seja, do ponto de vista cronológico, estabeleceu-se tendo em conta aquilo que é uma sequência lógica para aprovar os diplomas. Não deveria partir inicialmente para a aprovação do diploma que visa institucionalizar as próprias autarquias locais, sem antes olhar-se os elementos mínimos que compõem, talvez, ou seja, que visam materializar o referido conteúdo. Logo, isto, a meu ver, naquilo que é tecnicidade jurídica, não parece ser como uma manobra. Eu entendo que é apenas uma lógica. O que talvez aqui temos de ver é o tempo que isto vai levando para ser aprovado. O que nós vamos aqui talvez concluir, se para nós entendermos que não há vontade, é na verdade, porque já foi aprovado o último diploma, vamos agora ver quanto tempo isto pode levar para efetivamente termos essa ideia do ponto de vista prático espelhado, porque também nós sabemos que após a aprovação de todos os diplomas legais, ainda assim vai estar a depender do próprio Presidente da República enquanto titular do Poder Executivo, porque compete a ele convocar as eleições autárquicas. Muito bem, bastante telegráfico. Tenho que lhe dar mais a palavra. Obrigado. Muito bem. Vamos já passar ao segundo tema, porque não temos mais tempo para este primeiro tema. Temos ainda 3 temas por analisar. Lamento, Dr. Locombo, já não lhe posso dar, porque senão depois vou ter de seguir com os demais. Vamos avançar para o segundo tema, tem a ver com a taxa de desemprego no país, numa altura em que o relógio marca já 14h17. Este é o Prova dos Factos, edição referente ao dia 26 de maio de 2024. Pode acompanhar-nos também no Facebook, na nossa página oficial Rádio Despertar Angola. Taxa de desemprego no país dispara para 9,1% no primeiro trimestre deste ano, revela o INE. Segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, a taxa de desemprego em Angola subiu para 9,1 percentuais nos primeiros 3 meses de 2024, fixando-se em 32,4%, sendo os jovens entre 15 e 24 anos os mais afetados, com o setor informal a promover uma maior oferta de emprego. Bem, vamos começar com o Dr. Gilson Salucci. Sendo a nossa sociedade constituída maioritariamente por jovens, qual é o perigo que estes números representam? Quais são as causas, consequências por detrás desta estatística, propriamente? Podemos afirmar que fracassaram as promessas feitas no primeiro mandato, as promessas de João Lourenço quanto aos postos de trabalho que seriam criados? Bom, comecemos pelas causas. Quais são, de facto, as grandes causas deste número elevado de pessoas ativas, cidadãos ativos ao mundo do desemprego? É óbvio que a principal causa tem que ver com políticas públicas. O que quer dizer isso? Tem que ver com um conjunto de ações que visariam a criação de condições de empregabilidade por parte dos cidadãos que, no entanto, não foram perfeitamente concebidas, ou seja, faltou, do ponto de vista da ação governativa, políticas eficientes, políticas eficazes que iriam promover o emprego em Angola. Então, a principal causa são políticas públicas fracassadas, políticas públicas falhadas. E, claro, uma forma de governação, administração, gestão do Estado circunstancialista, sem efetivamente vontade expressa de garantir, do ponto de vista constitucional, aquilo que são as tarefas fundamentais do Estado, promover bem-estar e, mais do que isso, garantir emprego aos cidadãos, é efetivamente promover bem-estar, é efetivamente fazer, do ponto de vista da política pública, aquilo que nós chamamos de política pública distributiva e, mais do que isso, políticas públicas que visam efetivamente a redistribuição das riquezas dos angolanos. Claudimir, nós somos efetivamente um país de, como diz o Instituto Nacional de Estatística, na sua projeção, de mais ou menos 35.121.734 habitantes, dos quais temos 17.414.877 habitantes
que estão na condição de população ativa, pessoas com capacidade física, emocional, cognitiva e não só para o trabalho. Destas, temos 11.768.218 empregadas, dos quais 5.646.659 estão no desemprego. Ora veja, dos 11 milhões que se encontram empregos, estão maioritariamente no setor informal, ou seja, prestam serviços em nome de, trabalham, por exemplo, como empregados em casa de alguém, ou tem uma cantina na rua, ou tem uma banheirinha na ponte, na pedonal, ou tem um saco com gasosa, água na pedonal. Por quê? Porque maioritariamente destas pessoas encontram-se no setor informal, que engole nada mais, nada menos do que 79,8%. O que significa que, do ponto de vista das políticas públicas, houve insuficiências no que diz respeito na criação de condições que promoveriam a empregabilidade, a criação de empregos para os cidadãos e, por outra, que criariam as condições para que outros, claro, aqui vêm as entidades privadas, como, claro, atores importantes na relação com o Estado, na relação de quem governa, pudessem, por via, claro, das parcerias público-privadas, promover emprego. E quais são as consequências disso? As consequências disso são, efetivamente, a visceral pobreza que os angolanos vivem e, por outra, o crescimento contínuo da criminalidade, da prostituição, e isso traz consigo problemas sociais ao nível de Angola, ao nível da nossa sociedade. Portanto, quando as políticas públicas, do ponto de vista da criação de empregos, do ponto de vista da promoção da empregabilidade dos cidadãos ativos, não são eficazes, não são, portanto, não conseguem ter o alcance dos cidadãos. É claro, com isso vêm consequências terríveis e que têm efeitos imediatos no nosso dia a dia, promovendo a instabilidade, promovendo a insegurança. É ali onde está a perigosidade do facto de termos cada vez mais o nível, o nível, claro, de desempregados a crescer, embora também são dados que não são muito claros, são dados também que não são credíveis, também duvidam-se. Porquê? Porque há outras instituições, há outros órgãos que compilam informações que dizem que nós estamos acima dos 32% de desempregados em Angola. Portanto, são dados formais de um instituto com responsabilidade do Estado, no meu caso do Instituto Nacional de Estatística, mas vamos ficar com assim eles. Não deixam de e é com eles que nós vamos ficar e que de uma ou de outra forma preocupa-nos. Porque boa parte desses dados dizem-nos que maioritariamente os angolanos com idade ativa estão remetidos à informalidade. Significa que exercem funções, exercem trabalho que, como disse o economista, que não cumpre regras, um trabalho que não paga imposto, um trabalho que não confere ao Estado a arrecadação de receitas. O governo pôs fim, isso está em Diário da República, pôs fim à venda ambulante de determinados produtos, o que, claro, do ponto de vista político, é uma decisão errada, e até não se compreende como é que um governante que governa um país com uma economia bastante informal, acima dos 80%, vai de forma desregulada, como se alguém, claro, não tivesse a capacidade do raciocínio para olhar para os fatores que fazem com que a nossa economia seja mais informal, para olhar para os fatores sociológicos, antropológicos, sociais e políticos, para perceber quais são, de facto, os grandes problemas que levam aquelas senhoras venderem debaixo da ponte, das pedonais, à berma das estradas. Em vez de se olhar para essa questão, estudar, porque governar também é estudar, só que é um grande problema. Quem governa esse país não gosta de estudar os fenómenos e não gosta de ouvir a ciência para ter pareceres favoráveis e fundamentais para, claro, a definição de políticas públicas mais assertivas possíveis. Obrigada, Dr. Gilson. Dr. Lino Lourenço, também queremos ouvi-lo. Questiona-se muito a força do associativismo juvenil. Qual tem sido o papel das associações, organizações juvenis dos mais variados partidos políticos do nosso país na defesa dos interesses dos jovens? Ótimo. Bom,
Na verdade, para responder essa questão, eu gosto de partir diretamente aos argumentos já apresentados pelos outros, tentarmos perceber concretamente a situação. O problema do desemprego em Angola, aí há dados que foram avançados e nós temos, aliás, também vivemos isso, porque temos sempre qualquer pessoa à nossa volta que viva esta situação. Muitas das vezes até não vamos precisar de dados para aferirmos esta realidade. Em Angola há sim este índice e é muito elevadíssimo e preocupa-nos muito porque muitos deles são jovens, digamos assim. Mas agora o grande problema, talvez o que deveríamos ter olhado, é como foi concebido o Estado angolano. Este é um problema que começou após, digamos assim, a guerra civil que assolou tanto o nosso país, porque depois fomos adotando um Estado que não teve um rigor de organizar-se do ponto de vista de estrutura através das instituições, bem como o capital humano totalmente orientado. E fomos tendo então um Estado bastante distorcido, daí que nós temos sempre vindo a dizer que isto foi causando aquilo que em Angola se chama assimetrias políticas e grandes desigualdades. Isso verificamos principalmente este grande fluxo de circulação dos próprios angolanos que vinham do interior do país, à procura de melhores condições de vida, e iam para um outro sítio e, aliás, a administração pública na altura já funcionava, mas não tinha o rigor de urbanizar as pessoas ou urbanizar as localidades. E isso foi causando um grande problema que hoje em dia está fora do controle do Estado. O Estado não consegue controlar esta grande realidade. Daí que nós podemos hoje em dia encontrar muitos jovens não formados, muitos jovens no desemprego, porque esses, na verdade, não conseguiram encontrar vias que deveriam resultar através das políticas públicas do Executivo para, inicialmente, também poder potenciar-se a fim de ter, se calhar, digamos assim, um emprego ou uma formação digna. E isto, na verdade, perigou o nosso país e agora, atualmente, vem sendo uma realidade muito visível porque o crescimento populacional também é muito forte e temos vindo a acompanhar e preocupa realmente. Daí que estarmos a ver que maiores dados vêm mais da economia informal. Aliás, não deveria ser uma outra alternativa a não ser esta, porque nós sabemos que em Angola a criação do emprego não é nossa cultura. Inicialmente o Estado foi incutindo na consciência da juventude que só o Estado deveria ser o empregador. Daí que temos estado a acompanhar muitos jovens, hoje em dia o maior sonho é apenas ser um funcionário público. Logo, ele não tem na sua consciência a ideia de criar um emprego. Então, esta é uma realidade que só para nós começarmos já a acompanhar, que só muito recentemente temos vindo a acompanhar através de implementar, está-se a implementar políticas como, por exemplo, o empreendedorismo. Aliás, vimos também um programa de governo para o desenvolvimento econômico, embora um programa que eu digo que é falhado, o PRODES, né? É um programa falhado que, na verdade, teve inicialmente um bom impacto, mas que agora vimos tudo paralisou e não conseguiu concretizar nada. Aliás, era para orientar as vendas ambulantes, hoje em dia estamos a ver a eliminação aos poucos dos vendedores ambulantes. Agora, do ponto de vista das associações, quando pergunta qual é o contributo das associações, atualmente associações não observam aquilo que é o fim social que uma associação deveria ter ou abarcar. Por que eu digo isto? Tendo em conta esta grande, digamos assim, vontade ou apetência do jovem angolano, por exemplo, querer enriquecer-se sem um mínimo de sacrifício, cada um vai criando uma oportunidade para conseguir, na verdade, ludibriar as demais pessoas. E muitas das associações, e muitas delas até reconhecidas, têm o fim social, muitas das vezes, tentar obter um lucro quando é uma associação não lucrativa. Então não conseguem influenciar positivamente aquilo que é promover o associativismo, por exemplo, promover formações para que um jovem consiga emprego. Então, quando se trata de associações, eu duvido e atualmente questiona-me se temos realmente associações que tenham esse compromisso sério de promover aquilo que é mesmo o associativismo, que tem a ver, por exemplo, com o bem-estar social. Muitos de nós estamos mais voltados ao lucro. Logo, tratamos de associações, se fosse que existam algumas que tenham grandes compromissos,
Aliás, deveríamos ver que esse número de desemprego seria reduzido. Muito bem. Pois. Dr. Locombo, Adalberto Costa Júnior, líder da UNITA, apelou ontem à juventude a uma maior participação na vida política, económica e social do país. Será que tem-se dado aos jovens a abertura necessária para que estes possam participar da vida política e económica do país? Bom, eu julgo que o presidente fez um apelo positivo, pois que os jovens não podem esperar com que lhes seja dada a oportunidade. O jovem tem que ir à busca da oportunidade. Não tem acontecido? Não, acontece, mas em menor escala. Em menor escala. Por isso é que o presidente reforçou essa ideia de que os jovens devem procurar participar cada vez mais de forma ativa na vida social e econômica, porque o país realiza-se nos vários setores da vida. Ora, a questão do desemprego aqui, tal como o Dr. Gilson já apontou, algumas das causas que são, de facto, as razões pelas quais o desemprego vai assolando no nosso país, eu penso que o problema maior em Angola começa exatamente sobre a definição das políticas. E se vires, os dados do INE são muito claros quando elas, por exemplo, indicam que a maior parte da população economicamente ativa desempregada são jovens. São jovens porque ao longo deste período de tempo, de 2017 para cá, o governo não gizou políticas para acompanhar o fluxo de crescimento da juventude angolana. Mesmo do ponto de vista da formação, nós, para além, aliás, os nossos currículos, no meu ponto de vista, deviam ser revistos, porque nós temos currículos escolares que infelizmente não vão de encontro às necessidades das comunidades. Esse também é um outro problema que é preciso aqui destacar. As pessoas vão se formar, depois saem de lá sem, no entanto, saber o que fazer. Mas a comunidade está cheia de problemas. Então nós temos que rever em primeiro lugar os nossos currículos para atenderem realmente, para que as pessoas que sejam formadas atendam à resolução dos problemas das comunidades. Em segundo lugar, eu vejo que também o governo, no âmbito da juventude, não apostou de forma clara e objetiva, por exemplo, no setor desportivo e da cultura. Ora, são setores que têm dado oportunidades imensas à juventude, mas é preciso haver investimento. Do outro lado, no mundo universitário angolano, há um outro pormenor que é preciso aqui também desconstruir. Nós temos pela mania, até fez cultura hoje essa mania, das pessoas irem para a universidade, fazer a formação, depois sair, esperar para obter o emprego. Por quê? Porque no âmbito do plano curricular não foram constituídos elementos que permitam com que o estudante, enquanto está na universidade, consiga olhar, por exemplo, no empreendedorismo, em como criar uma empresa, em como de facto empreender, porque também do outro lado o governo, por intermédio dos bancos que atuam aqui, não facilitam o acesso ao crédito. Ora, tudo isso condiciona a vida da juventude. E eu aqui apontava aqui a questão da cultura. A cultura pode servir para como, terminar, exato, favor. pode servir como uma das fontes de arrecadação de receitas para os cofres do Estado, desde que haja investimento nesse sentido, porque é preciso formar as pessoas e investir para que elas depois possam contribuir. Por último, uma das causas também que tem aumentado aqui o índice do desemprego, ou duas causas. Primeira é a perca da confiança das instituições angolanas, que vai se sentindo aqui ao lá por parte dos investidores. As nossas instituições não dão muita confiança. Por quê? Nós somos um país que, quando realizamos processos eleitorais, elas terminam com quê? Com reivindicações, contestações. Somos um país que, dos processos eleitorais realizados até aqui, foram contestados pelos concorrentes, não é? E os resultados foram contestados pelos concorrentes. E isto inibe de tal maneira um investidor atento chegar aqui, trazer os seus milhões e deixar num país que não sabe se amanhã vai haver uma alternância pacífica ou não. Obrigada, Dr. Locombo. Não, Estamos a ficar rápido, sem vou tempo. terminar de facto. Estamos a ficar sem tempo. Estamos a ficar sem tempo e estamos a desviar Não é. também aqui um bocadinho do nosso Um tema. outro elemento
Que Por favor, muito para brevemente terminar, você, para de terminar. facto, é o ambiente econômico. O nosso ambiente econômico não facilita também com que se atraia, por exemplo, o investimento, quer privado, quer nacional, como estrangeiro. Digo isso porque nós, em primeiro lugar, temos uma justiça que não é autônoma na sua atuação. Ora, o mercado, a economia de mercado melhor, eficiente, não funciona por si só. Ela precisa, para além da polícia para garantir a segurança, ela precisa também, e sobretudo, de um sistema de justiça independente e autônomo para fazer cumprir o que os contratos. Obrigado, Ora, Dr. Lucombo. a Obrigada. nossa justiça- Obrigada, tenho mesmo que. A senão nossa não vamos, justiça não vamos nessa chegar aí- lá. Não vamos chegar E é lá. justo. O tempo, Não, mas é justo. o tempo não espera por ninguém, então temos mesmo de correr atrás. Desculpa, Não, mas já Dr. Lucombo, já desligaram desliguei o seu o microfone. microfone, Dr. Lucombo. Precisamos de ouvir agora o Dr. E- Samora. Até que ponto, Dr. Samora, estes dados do desemprego revelam um certo distanciamento do Executivo quanto às reais necessidades dos jovens? Prontos, Dr. Lucombo, a próxima vez não fuja mais dos temas, né? Não fugi do tema. Aproveitaste a desabafar sobre eleições, isso não é bom. Acho que a Anitta não quer isso, doutor. Não... doutor, pronto, mas vamos daquilo que efetivamente é o tema, né? Não, doutor. Me parece que foi desviando, mas é desabafo, se calhar. Mas eu acho que isso já ficou em 2022. Isso ficou em 2022. A Anitta agora tem outros, não é? Acho que deve ter outros programas, doutor. Vai continuar a reivindicar 2022? Prepara-se para 2027. Pronto, mas olha... Sim, respondendo aqui a nossa questão. Eu, primeiro é apresentar nossa solidariedade, minha solidariedade muito pessoalmente, com todos os jovens, todos os angolanos que nessa altura se encontram desempregadas. Sabemos que efetivamente é um estado difícil quando estamos desempregados, mas também precisamos manter-nos, portanto, serenos, na certeza que dias melhores sempre chegam. Se estivéssemos na igreja, diriam que a hora de Deus é sempre a melhor, e eu quero acreditar que pode tardar um pouco, mas sempre vai chegar. O desemprego é uma situação real, nós sabemos que há desemprego no país, mas também temos consciência se de um lado muitos jovens não estão empregados, mas nos últimos anos temos também assistido muitos jovens a ganharem emprego, independentemente de nós compreendermos que a taxa de desemprego tem estado a aumentar, mas ainda assim temos consciência de que há muitos jovens que encontravam-se no desemprego, e para mim aqui o fundamental não é ser informal ou formal. Para mim o importante é o emprego, porque desde que seja honesto, desde que não seja um emprego, não digo emprego ou um trabalho que efetivamente este jovem faz de forma desonesta, se nós estamos a trabalhar para o bem da nossa família, se estamos a ser roboteiros, se estamos a ser motoqueiros, se estamos a ser zungueiros, quer dizer, se estamos a fazer qualquer atividade rentável, digna, honesta, isso é bom. Isto é bom. Agora, claro que nós queremos que o emprego seja formal, mas em nenhuma parte do mundo não conheço sequer um país em que o emprego todo é formal. Há sempre empregos informal, embora aqui buscar aqui as taxas percentuais. Estamos de acordo que há países menos que outros. A Angola efetivamente enfrenta esta situação, mas há um conjunto de projetos, de programas que vêm sendo gizados pelo Executivo, que tem estado a empregar muitos jovens. Aliás, não nos esqueçamos que o doutor Lino, quando começou a abordar, buscou ali a situação de 75, penso, se não estiver enganado, mas é preciso dizer que referiu-se a um período que depois daquilo, lamentavelmente, destruiu o seu país, acabamos colocando o país numa situação, vamos dizer, devastadora, e em torno disso, depois nós até começamos a reconstruir o país e sentimos que muitos jovens daquele período para cá não só formaram-se, porque não tiveram esta oportunidade no período de guerra, mas também ganharam efetivamente os seus empregos, e muitos de nós provavelmente somos exemplos desta situação. Dali dizer que a situação é
de todo preocupante, mas ainda assim deve haver esta serenidade da juventude e temos que também ter alguma confiança, porque é verdade que na medida que se vai ganhando algum emprego, também isso é resultado das políticas públicas que o próprio executivo tem estado a agizar. Aliás, se um determinado jovem foi empregado na Rádio Despertai, por exemplo, não pode pensar que não foi uma política pública do governo que visou efetivamente criar ambiente favorável para que não é que se coloque a rádio aqui. Um jovem que foi empregado numa linha férrea, num supermercado, qualquer um destes lugares em que se fica empregado, é resultado de políticas públicas, dali que cai em terra e não tem razão de ser. Para terminar, a maneira Dr. como o Dr. Gilson, de forma exagerada, de forma um pouquinho também, desculpa que diga, Dr. Gilson, um pouco populista, trazer a ideia de que são fracassadas as políticas do governo. Efetivamente as políticas têm sido feitas, existem, e é por conta delas que muitos de nós, e provavelmente o Dr. Gilson também, até formou-se e provavelmente até terá ganho algum emprego, e eu faço parte desse grupo, não posso reclamar. Agora, solidários estamos com os nossos angolanos que estão ainda desempregados, mas acreditamos nós que a hora de Deus chega sempre. Muito bem. 14h41, vamos passar para o terceiro tema e seremos igualmente telegráficos, porque esgotamos esgotamos o tempo todo no primeiro tema, que tem a ver com autarquias. Exatamente, ainda temos dois temas por abordar. Vamos olhar então para este, que dá conta de que o Presidente da República autorizou a compra para a pura adjudicação direta de 600 autocarros ao preço unitário de 500 mil euros. O Presidente da República, João Lourenço, autorizou a compra de 600 novos autocarros de transporte público a serem distribuídos pelo país com um investimento de 323 milhões e 500 mil euros. A medida vem determinada no Decreto Presidencial número 111/24 de 17 de maio, que justifica a decisão com a necessidade de se garantir a continuidade do programa de expansão dos transportes públicos para o cumprimento das prioridades estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Nacional e no Plano Diretor do Setor dos Transportes e Infraestruturas Rodoviárias. O Ministério, aliás, dos Transportes esclarece que, enquanto responsável por propor a formulação, condução, execução, avaliação e controlo da prática nacional dos transportes e da logística, reitera o firme compromisso que assumiu com a implementação do Programa de Mobilidade Urbana, com a melhoria e a requalificação da oferta do serviço de transportes públicos em Angola, fatores de que em muito depende o desenvolvimento económico e social do país. Com um investimento de 323 milhões e 500 mil euros, o programa garante também o arranque da construção da fábrica montagem de veículos ou de montagem de veículos, num investimento estimado em 90 milhões de euros, reservado a reduzir a dependência das importações e de promover a autonomia industrial do país. Vamos começar agora pelo Dr. Lino Lourenço, mas o Dr. Lino, confesso que tenho uma questão que não gostaria de colocar já, portanto vamos assim voltar ao Dr. Saluce e depois passaremos a palavra ao Dr. Lino Lourenço. Dr. Saluce, estamos a falar em Kwanza de cerca de 275 bilhões 524 milhões e 800 que serão 323 milhões 500 mil euros. Não, mas em Kwanza. Okay. Exatamente. Kwanza, é um cálculo feito agora em Kwanza. Serão gastos com a compra destes autocarros. Colhe a justificativa dada pelo Ministério dos Transportes de um decreto presidencial. A justificação foi dada pelo Ministério dos Transportes, segundo a qual também este investimento comporta a construção de uma fábrica de montagem de veículos. Bom, é importante que quem nos esteja a ouvir a partir de casa compreenda que o argumento trago à esta pública pelo
ministro dos Transportes, é claro que é um argumento retórico, é uma falácia política, é uma escapatória e de certeza que os juízos a serem feitos em relação a ele não são outros, claro, e de uma tamanha irresponsabilidade governativa. Dizer que os cidadãos deviam ficar menos preocupados porque com este valor também vão ser criadas ou vai se criar uma empresa ou fábrica de criação, construção ou fabricação ou montagem de autocarros para um país que até tomate não consegue transformar em massa tomate. É de facto uma retórica política das mais falaciosas, não é? E portanto é vergonhoso que um responsável ao mais alto nível venha dizer isso aos angolanos. É com certeza uma escapatória política. Agora, em relação ao despacho 111/24 de 17 de maio, que tem que ver com a aquisição dos autocarros, que o Presidente da República concede, claro, por via de adjudicação direta, portanto é o Presidente campeão dos campeões, que se calhar precisa uma taça. Precisamos criar uma medalha para o Presidente João Lourenço, porque é o Presidente que foge sempre à regra para permitir sempre a exceção. Não gosta de concorrência, não gosta de mérito, só gosta, claro, de garantir benesses aos seus mais próximos, gosta de ser bom padrinho. Por isso é que recorre sempre à adjudicação em vez, claro, da contratação pública que promove a concorrência por via do concurso público. Isso é o primeiro mal desse despacho. O segundo tem que ver com o facto de levar o nível da dívida pública angolana. E com certeza 323 milhões e 500 mil euros para a compra de 600 autocarros. É óbvio que o Presidente está a contribuir para a sobrefaturação. Portanto, já conseguimos absorver dados e informações que, claro, remetem para essa possibilidade da sobrefaturação. E mais do que isso, portanto, é uma leitura errada do Presidente da República do ponto de vista de promoção de políticas públicas que devem ser entendidas como prioritárias. Portanto, é o país faminto, é as famílias na indigência, é o Presidente da República a esbanjar dinheiro. É como se o Presidente da República estivesse interessado totalmente a fazer aquilo que nós chamamos de pilhagem dos recursos de Angola. Portanto, isso não é outra coisa. Promover um despacho com somas elevadas, com tendências de sobrefaturação a este nível. É óbvio que o Presidente da República está interessado a pilhar continuamente o Estado angolano. E os angolanos não estão interessados nisso. É preciso que se promovam políticas públicas sérias, que tenham alcance efetivo na vida dos cidadãos e que garantam o bem-estar dos cidadãos. Portanto, o Presidente da República faz sair um despacho, claro, por via do Ministério dos Transportes, que houve aumento, no entanto, dos transportes. Volta e meia é o Presidente da República a fazer sair mais um despacho para a aquisição de autocarros. Doutor Saluso, muito obrigada. Obrigada. Vamos passar a palavra agora ao Doutor Lucombo. Doutor Lucombo, exatamente, estamos sem tempo. Doutor Samora já está a falar mesmo sem ter o microfone ligado, então vou-lhe passar já a palavra. Doutor Samora, o Novo Jornal consultou o Orçamento Geral do Estado e notou que a despesa cabimentada para a compra de autocarros ao abrigo do Programa de Expansão dos Transportes Públicos é de 7,6 milhões de euros, valor muito inferior ao agora autorizado pelo Presidente da República. Bom, Claudemir e Dr. Saluso, mais uma vez dizer que o Presidente João Lourenço não foge a concorrências. E nas duas últimas vezes que fez, 2017 e 2022, concorreu e venceu. Bom, nas grandes concorrências, né? Agora, eu Claudemir, quer dizer, eu não sou daqueles angolanos que olha para tudo para criticar. E parece que não tem nada bem feito. Isso aqui, felizmente, não faço parte desses angolanos e eu quero olhar para o programa em concreto. As pessoas não estão a ir no essencial, estão a ir nas questões financeiras e tudo mais. Eu penso que nós temos instituições vocacionadas para fazer um conjunto de análises e depois verificarmos se houve sobrefaturação, se houve portanto, algum desrespeito à lei,
e as pessoas serão responsabilizadas, ainda que seja o próprio presidente, qualquer que fosse. Portanto, para mim isso não é o mais importante. Eu quero olhar que hoje, não é, temos felizmente mais uma vez alguma intenção, vontade, digo, do governo de adquirir 600 autocarros. E Claudemir, é preciso dizer que eu hoje vim de táxi e gostaria que tivéssemos mais autocarro e voltaria também de autocarro. E é este bem, são estas políticas públicas que nós queremos que o governo efetivamente continue a agizar. 600 autocarros. Eu não sei se temos ideia quantos angolanos vão estar ou serão empregados por cada autocarro. Quer dizer, estávamos há pouco a falar da taxa de desemprego. Samora, mas vai aumentar. É importante dizer que em 2017 um despacho presidencial autorizou a compra de 1.500 autocarros destinados às escolas. Em 2022 o presidente João Lourenço aprovou novamente um acordo de financiamento para a compra de 500 autocarros. Para onde terão ido estes autocarros? São tantos autocarros e agora mais 600. E a questão que se coloca é... Então não estamos, se calhar, a ter atenção o número de população que nós somos. Repara, eu estava a fazer aqui uma ratio em relação a 600 autocarros. Olha que se tivermos que distribuir para 18 províncias, cada província só vai receber 33. Só vai receber 33 autocarros. Não são poucos, Está a ver? Não percebo. Não são poucos, Sim. Então eu penso que quando estamos a olhar para o número de autocarros, temos que ver o quanto somos. Somos muitos angolanos. 33 autocarros, se colocas aqui em Luanda, até parece que não cresceu nada por conta do número de população que temos. Você vai colocar isso no Ambo, na MIB, quer dizer, vai parecendo que não cresceu, mas cresceu. Muitos são beneficiados com isso. Estou querendo dizer que o mais importante, e mesmo para terminar, sim. O mais importante é que efetivamente o governo está a fazer o trabalho que é justamente gizar políticas que visam melhorar, aligerar os problemas sociais que afligem a nossa população, e esses autocarros vão trazer mais emprego, vão dar mais potências para as famílias, esses autocarros vão trazer maior circulação, maior mobilidade, menos dificuldade para estudantes, para trabalhadores que vão usar esses serviços, independentemente daquilo que custou, que para mim esse assunto é um assunto muito além e temos que olhar aqui para a componente social deste plano. Muito bem. Dr. Lucombo, ajuste direto foi uma vez mais o procedimento de contratação pública escolhido pelo Executivo para a compra, ou pelo Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, para a compra destes autocarros. O ajuste direto foi feito por um consórcio entre duas empresas. Pronto. E segundo o jornal Expansão, em 2023, os ajustes diretos quase que triplicaram em Angola e valeram 99,7% dos contratos públicos. O que é que isto denota, tendo em conta os princípios, ou o princípio, melhor dito, da transparência das contas públicas? Os ajustes diretos, ou se quisermos, o procedimento de contratação simplificada está previsto também na lei dos contratos públicos. Ora, o essencial é que esta mesma lei orienta que este procedimento é usado em casos excepcionais. Mas, infelizmente, o Presidente da República, nos últimos anos, fez da contratação simplificada como cultura na sua atuação. E, sendo um elemento que, de facto, apresentou-se ao país em 2017 como quem vai combater a corrupção, a essa altura não está a facilitar o processo, porque devia ser o mais transparente possível. Neste contrato em específico, nós vemos que só o consórcio, ou melhor, os tais consórcios, quer a empresa IDC Trading International, tal como a OPAIA, são tuteladas por um único indivíduo. Ora, esse é um aspecto. O segundo aspecto, o Gilson estava aqui a avançar, é que... Parece que houve aqui um tráfico de influência. Exatamente. Por outra, fez-se um estudo ao nível do mercado internacional. É que o preço dos autocarros ronda entre 150 a 250 mil euros. Num autocarro de 540 mil euros no mercado internacional não existe. E aqui, de facto, é mais um facto que deixa o presidente em maus lençóis. O presidente apareceu ao país como alguém que quer combater a corrupção. Agora me parece que está a promovê-la de forma indireta. Não é? Isto é que é mau.
Por outra, eu acho que nós precisamos dar um passo para frente. E esse passo significa que temos que repensar o sistema de transporte público praticado até então. Nós temos que procurar, ao longo desse tempo, começarmos a reformar o candonguismo praticado. Porque até a Tecul pratica candonguismo. É um sistema de transporte que não tem horário, em que as pessoas são, por exemplo, os passageiros... Para terminar, por favor. Exatamente, os passageiros são lotados como se, não é, como se de peixe ou de sardinha se tratasse. Não pode, nós precisamos repensar o sistema de transporte. E repensar o sistema de transporte, precisamos fazê-lo em conjunto com o Ministério da Construção Civil e outros ministérios que são fundamentais para que na construção de estradas se definam linhas específicas para autocarros. Não é como em outros países. Nós precisamos também aproveitar do país que temos, que não é, que nos dá a possibilidade de termos uma costa extensa, que podemos aproveitar através dos catamarãs, fazer transporte a preços acessíveis. Obrigada, Dr. Não é? Lucombo. Temos também... Dr. Lino Lourenço, desculpa, estamos mesmo a correr. Estamos a correr. Assim não vamos Exatamente. Dr. Lino Lourenço, acha Sim, que diante pois. de tantas interrogações deveria a Procuradoria-Geral da República e o Tribunal de Contas aferirem a legalidade deste contrato? Terá a Procuradoria, será que terá a coragem de avançar com uma iniciativa que vise a testar ou a aferir a legalidade deste contrato, tratando-se de uma ordem do Presidente da República? Bem, a princípio o que deveria ser é o certo, né? Porque a PGR, enquanto, digamos assim, o titular, neste caso, alguém que vela pela legalidade, protege a fiscalização das leis, digamos assim, que é o titular da ação penal. Quando se tratam de questões que apresentam indícios como sendo crimes, é necessário investigar, apurar a veracidade das referidas informações. Aliás, há denúncias públicas e, por sinal, até foi feita uma carta dirigida ao Presidente da República, também que é uma denúncia feita por um cidadão, digamos assim. Logo, é óbvio que a PGR, naquilo que são as suas atribuições, que são as suas funções, que é de fiscalizar a legalidade, tem de observar se, na verdade, neste processo da contratação simplificada para a compra dos referidos autocarros, observaram-se aquilo que são os princípios legais ou não, porque está em causa aquilo que é de todos nós, né? Vai fazer parte daquilo que, digamos assim, o rendimento da economia nacional. Então é necessário que, havendo denúncias, que haja esta atuação, e aqui chama-se mesmo as duas instituições, principalmente que têm essa atuação, o Tribunal de Contas e a própria PGR, para apurar se houve ou não. Agora, a questão de saber se a PGR vai ou não, eu acredito que, pese embora esteja envolvido o próprio Presidente da República, porque ele apenas aprovou o referido despacho, ou emitiu esta nota, mas, enquanto titular do Poder Executivo, na verdade, os seus agentes também podem ser responsabilizados, tendo em conta a inobservância dos pressupostos legais. Agora, o que eu deveria dizer é que o ajuste de direito, na verdade, é um instrumento legal e faz parte. Para terminar, não se deve, exatamente, só para terminar. Faz parte, não se deve ignorar esta realidade, porque até está contemplado na lei da contratação pública, ou lei dos contratos públicos. O que apenas lamento e que muita gente vem receando é o facto do Presidente ter sempre como opção, e aliás ele não é o único que faz o recurso a isto. O antigo Presidente, neste caso José Eduardo Santos, também já fazia recurso aos ajustes de direito, só que o modo como tem sido usado é que, se calhar, não corresponde com aquilo que é a verdade prática, porque é mais um processo simplificado que permite maior concretização das políticas públicas do Estado. Pois, por isso que eu estou a dizer, quando eu digo que os ajustes... Sim, não, percebo, eu compreendo. Pois, compreendo. O que eu estou a querer dizer é assim, do ponto de vista institucional. Aliás, está em causa, estamos a falar de dinheiro cujo financiamento é externo, logo carece de uma urgência para a sua utilização, para conseguirmos, na verdade, repor esses valores. Daí terem sempre adotado os ajustes de direito à contratação simplificada, que reduz esta possibilidade. Mas, na verdade, é aquilo que sempre temos... É bom tomar Por isso que eu estou a dizer... Vai ser pago por todos nós.
nós. Pois, Daí que quando, deve doutor, usar os procedimentos eu não, mais estou, aconselhados. eu não estou a defender os procedimentos que estão. Às Pois. vezes fica, o doutor Lucomo, quando fala, às vezes fica a ideia de que vai tirar de forma direta e ia contribuir para outro Eu só quero passar uma ideia, doutores, permitam. Mas o doutor Lino está a ter uma ideia muito preponderante. quero- Está a falar bem, doutor. Continua, doutor Lino. Eu só quero transmitir uma ideia para que as pessoas não diabolizem o recurso à contratação simplificada. É um instrumento legal e o que nós devemos. Sim, Para o que terminar, nós, doutor sim, Lino, é excepcional. já O não que nós temos tempo. devemos talvez sindicar. Bem, Pois, é aí que está a questão. É aí onde está a questão. O doutor poderá ver, é assim, o que nós temos de reclamar, ou seja, é a finalidade da própria contratação simplificada. Senão este é o meio que, a meu ver, é um pouquinho mais adequado e idôneo quando se tratam de políticas urgentes, ou seja, políticas públicas com um caráter de urgência. Então, a esta altura temos uma grande urgência de mais autocarros. Aliás, temos vindo a acompanhar que até desde a subida do preço dos autocarros há uma enorme luta e há pessoas a andarem a pé porque não há... Exatamente. Então, há esta urgência. O que significa dizer, o problema não está o recurso a esta política ou não, mas sim o modo como isso foi concebido. Muito Até bem, o momento agora- nós não sabemos até que ponto, por exemplo, o Ministério dos Transportes também não foi infeliz, digamos assim, que, aliás, pronto. Agora, são 15 e 1 estou a dizer, minutos. não sabemos 15 e 1 até que minutos, já não ponto nos resta este mesmo foi tempo. ou não infeliz. Doutor Lino, Isto porque gostaria de lhe dar, o presidente, mais, gostaria o de lhe dar despacho, mais tempo eu para só queria- terminar, para concluir a eu sua só queria ideia. fazer perceber que o despacho Mas dada é exatamente dada até a onde eu queria interferência- chegar. Eu queria chegar. Sim, doutor Lucomo. Muito bem. Vamos continuar a falar sobre este assunto quando terminarmos o nosso debate, porque já não nos resta tempo. Temos mesmo de olhar para este assunto e eu peço que cada convidado o faça em 1 minuto, por favor. Vamos olhar rapidamente para este assunto. Doença estranha mata dezena de pessoas em Viana. São cerca de 48 populares do bairro Caope B, dentre os quais crianças. Os sucessivos óbitos forçaram a ida ao local de uma equipa multissetorial composta por especialistas de saúde que recolheram no local amostras para nos próximos dias apresentarem os resultados. As mortes aconteceram no bairro Caope B, aqui em Viana. Bem, os especialistas de saúde estão neste momento a estudar as amostras para depois apresentarem os resultados, mas aqui a questão que se coloca é quanto tempo levarão e até lá as pessoas provavelmente continuarão a morrer por conta desta doença estranha. Dr. Saluce, qual deveria ser a postura das nossas autoridades? Em 1 minuto. A nossa Constituição é clara no seu artigo 21, em epígrafe Tarefas Fundamentais do Estado, que o Estado tem, entre outras, claro, dentre as várias tarefas, a responsabilidade de promover políticas que permitam tornar universais e gratuitos os cuidados primários de saúde. E com isso eu quero dizer que era fundamental que, claro, para lá de se recolherem amostras para efeitos de estudos, porque é preciso compreender-se de facto o que é que se está a passar, era importante que essas pessoas fossem isoladas e tivessem um acompanhamento médico e medicamentoso apropriado, especializado, de modo a que se evitem mais fatalidades. Era importante que ao nível desta comunidade estivéssemos, claro, à mão do Estado, no sentido de garantir aquela almofada de ar fresco a estas populações que neste momento vêm-se numa condição, claro, difícil, né? Sem saber lidar com esta questão e mais do que isso, claro, são populações que estão na condição de vulnerabilidade, mais do que isso precisam da presença efetiva do Estado. Daí é que quer o Ministério da Saúde, quer o Ministério da Reinserção Social, penso que é isso, o MINARSE e tantos outros deviam enverdar esforços no sentido de cobrir, claro, as várias insuficiências, as várias necessidades com as quais essas populações neste momento estejam a passar. Portanto, é importante que o Estado esteja presente. Não basta que amostras sejam recolhidas. É claro que deve haver acompanhamento médico, deve haver, claro, uma presença mais efetiva, real, clara, de especialistas nestes locais para acompanhar, para, claro, dar
dar o devido acompanhamento a estas populações para evitar o pior. E mais do que isso, que o Estado, claro, devia tornar isso uma situação de emergência do ponto de vista da ação governativa. Obrigada, Dr. Gilson de Salus. Dr. Lucombo, 1 minuto. Bom, eu penso que o governo deve acompanhar de forma milimétrica essa situação, e esse acompanhamento deve ser dado também com apoio às respectivas famílias, para que, enquanto uns estão isolados ou a serem acompanhados, os seus entes não lhes, de facto, não ficam numa condição isolada em que lhes falta até o mínimo. E auguramos que se faça o estudo adequado para que se possa descobrir o que é que está na base dessas mortes, porque precisamos entender para poder combater. Muito bem, bastante telegráfico, obrigada. Dr. Samora, 1 minuto. Não, eu penso que, aliás, o Estado está, as autoridades sanitárias estão a agir bem, com alguma prudência, porque quando a doença se diz estranha, em princípio tem que se ter muito cuidado, muita prudência. Aliás, quem esteve cá percebeu o que ocorreu no período que tivemos aqui em alta Covid-19, e essa prudência toda foi sempre tida em conta, e também é preciso dizer que o nosso governo, felizmente, tem prestado uma atenção especial aos problemas da saúde, portanto, ligado à saúde, os problemas sanitários, e quero acreditar que este é mais um que vai merecer toda uma atenção do próprio Executivo, e sobre isso estamos efetivamente bem servidos, porque, aliás, dos maiores investimentos que nos últimos anos têm sido feitos é justamente no setor da saúde. Então, eu fiquei até, Claudimir, um pouco surpreso quando vi o tema e dizia que as autoridades estão indiferentes. Me parecia que, de facto, não se fazia mesmo nada, mas é claro que se está a fazer algum acompanhamento, algum estudo sobre isso, e quero acreditar que em tempo certo vamos ter resposta sobre essa doença. Muito bem, Dr. Lino, por favor. Bom, seu 1 minuto. Sim, para o meu 1 minuto, inicialmente é lamentar este facto, porque preocupa-nos a todos nós, porque está em causa a vida, e acompanhamos os dados, morreram muita gente, né? São todos angolanos, logo é necessário antes termos este sentimento também de dor, porque afeta-nos a todos nós. E por outra, eu só admiro o facto de, mais uma vez, ter sido um município que tem sido sempre vítima de surtos, digamos assim, e preocupa-me. Aliás, nós acompanhamos há alguns anos, quer seja o município do Cacoaco, o município de Viana, tem sido, digamos assim, alvo de surtos ou doenças estranhas, o que, a meu ver, é muito preocupante. Isso também tem a ver com o modo como esses municípios estão configurados do ponto de vista de estrutura e bases sanitárias, ou seja, não há desenvolvimento, não há urbanização, e aí é possível que sempre doenças surjam, porque há sempre, por exemplo, águas paradas, o lixo lá é muito elevado, e não conseguimos detectar até que ponto essa doença terá surgido. É necessário, como já ouvimos até o contraditório da administração local, dizendo que, na verdade, estão a identificar qual é a situação que ocorre, mas que, a princípio, justificou que não há uma doença estranha. Mas esperamos que isso vá mais a fundo, porque se está a morrer pessoas, não adianta estarmos a tratarmos isso como se fosse uma questão política, porque está em causa a vida humana, que é o bem supremo de todos nós. Muito bem. Chegamos assim ao fim de mais uma edição do Prova dos Factos. Contamos com os argumentos do politólogo Gilson de Salus, também do jurista Lino Lourenço, sociólogo e jurista Samora Neves, e ainda do Dr. João Lucombo, em representação do Partido UNITA. A todos, muito obrigada e até a próxima. Da nossa parte ficam também as despedidas, sonorização João Caçula, técnica Hugo Elias, coordenação geral Horácio dos Reis, apresentação de Claudimir da Costa. Até ao próximo domingo.